Fala Caveira, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É um prazer imenso estar com você em mais essa oportunidade. Eu sou o professor Caldeira, professor de Direito Penal aqui do Caveiras Negros Concurso. Tenho a honra de ser professor e também de ser coordenador desse curso extraordinário, juntamente com o professor Natanael Costa. Quero trazer para você aqui algumas informações, pelo menos nesse nosso primeiro encontro de Direito Penal, focado no concurso da Guarda Civil Metropolitana do município de Novo Gama de Goiás. Então, segue aí na tela para você. Curso aí focado para GCM Novo Gama, concurso agora 2023. E aí, eu já começo o nosso vídeo chamando a sua atenção com relação às características desse nosso curso aqui, ó. Curso de reta final que está aparecendo agora na tela para você. O que ocorre? O edital foi publicado, a prova é somente lá no mês de novembro, mas é muito importante que você, meu caro aluno, já fique atento a todos os pormenores do edital, principalmente no que diz respeito à questão de características de cada disciplina. E aí, conforme eu estou mostrando agora para você, nós vamos ficar responsável, né? Professor Caldeira, do lado de cá, juntamente com o Edmar, que está aqui com a gente auxiliando nas gravações, vamos ficar responsável com a disciplina de Direito Penal. Direito Penal faz parte de um conjunto de disciplinas que, se somadas lá na hora da sua prova, são 20 questões. 20 questões valendo 2 pontos. Isso significa que 40 pontos de um total de 60 faz parte aí dessa área de conhecimentos específicos. Claro que você não vai ter aula só de Direito Penal. Você vai ter aula aqui de Direito Penal comigo, vai ter aula de Direitos Humanos com o professor Gabriel, aula de Direito Administrativo com o professor Roger Mourão, aula inclusive de Legislação Municipal com o professor Natanael Costa. Então essas aulas, eu julgo as aulas mais importantes nessa reta final. Claro que você não vai ter apenas as aulas de resolução de questões. As aulas de resolução de questões, elas servem a título de bônus para você. Aliás, a título de aprofundamento de reta final, né? Aquela questão ali mais de revisar o conteúdo. Se você quiser aprofundar um pouco mais o conteúdo, a gente tem agora sim aulas bônus de teoria, para que você possa complementar ali os seus estudos. Inclusive, você não vai estar pagando nada por essas aulas bônus. As aulas bônus nós vamos disponibilizar para você de forma 100% gratuita, tá? Um pouquinho de aula bônus em cada matéria, aula um pouco mais teórica, que explica com um pouco mais de detalhes os conteúdos, beleza? Findo isso, então, tá aí na tela para você o nosso conteúdo programático, o que veio de Direito Penal na sua prova da GCM Novo Gama. E aí, lá veio o seguinte, ó, veio o tópico número 1, que é infração penal, claro que lá no edital tá um pouco bagunçado, mas aqui eu dei um jeito de organizar para você entender que são 7 temas como um todo. Nós vamos responder questões de cada tema disso aí, tá? Um pouquinho de questões de cada um deles. Nesse primeiro momento, nós vamos responder questões desse tema aqui, ó, infração penal, que é nessa nossa primeira aula. Então, você tem aqui infração penal, né, elementos, espécies e sujeito ativo e passivo da infração penal. Depois você vai estudar comigo a parte chamada de teoria do crime, mas que no edital veio com um monte de informação. Veio o nome, ó, fato típico e seus elementos. Depois ele trouxe crime consumado, crime tentado. Depois ele falou de pena da tentativa, concurso de crimes. Aí ele veio e traz, ó, só isso aqui que não faz parte, ó. Concurso de crimes, ele é o único tema que está aqui inserido, mas que não faz parte da teoria do crime. Esse tema aqui, ele já faz parte de um assunto que a gente chama de teoria da pena, tá bom? Ó, teoria da pena, ou se você preferir, está lá dentro de um título chamado das penas no Código Penal, artigo 69, 70, 71, mas vamos ver com calma esse tema aí também, vamos fazer questões sobre ele para que você possa revisar ou até mesmo ter um primeiro contato com esse tema. E aí tem ilicitude, causa de exclusão, punibilidade, excesso punível, enfim. Tudo isso aqui, sendo bem franco a você, com exceção, deixa eu até colocar aqui isso como observação para você, ó, com exceção desse tema, ó, concurso de crimes, tudo isso aqui do tópico de número 2 estão nesses artigos aqui, ó. Começa no artigo 13 e vai até o artigo 28 do Código Penal. Então, do artigo 13 até o artigo 28 do Código Penal é para falar sobre esse tema aí. Tá bom? Esse tópico número 2, como eu disse a você, com exceção desse tema aqui, ó, concurso de crimes. Concurso de crimes está aqui perdido, não sei como o responsável pela elaboração do edital acabou colocando o tema concurso de crimes aqui junto, como se fizesse parte da teoria do crime, mas não faz, tá bom? Isso aqui está lá no artigo 69, aliás, 69, 70, 71 e eu acho que até o artigo 72, tá bom? Esse tema aqui, concurso de crimes, ó, deixa eu fazer a setinha para você. Começa aqui, ó, artigo 69, e vai até ao artigo 72 do Código Penal, tudo bem? Depois a gente tem o tema concurso de pessoas, deixa eu mudar a cor aqui do marca-texto. Você tem o tema concurso de pessoas, que é do artigo 29 até o artigo 31. Depois, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, fé pública e administração pública. Responderemos questões de forma conjunta. Eu e o Edmar do lado de cá, né? Edmar aqui nas filmagens, nosso diretor de estúdio. Você do lado daí, sobre todos esses temas aqui. Tudo bem? Pode ficar tranquilo que essa resolução de questões, ela vai fazer com que você tenha realmente uma visão diferente sobre a matéria.
vai fazer com que você revise a matéria e vai fazer também com que você chamar a sua atenção e falar assim, peraí, esse tema aqui eu não estou entendendo bem. Se eu não estou entendendo bem, deixa eu dar uma olhada aqui se o professor disponibilizou alguma aula bônus. E eu vou dar até aquela caprichada para você. O tema que eu julgar um pouco importante, assim, ó, esse tema aqui é um tema que você tem que ficar muito atento. Claro que não vou colocar todos os temas, tá? Porque senão eu estou dizendo que todos os temas são importantes, né? Então, alguns temas eu vou deixar a aula bônus disponível para você, aula de teoria, que vai estar abaixo desse modo que você está vendo aqui, resolução de questões. Aí você vai dar, por exemplo, o tema crimes contra a administração pública. Se tiver uma questão de direito penal na sua prova, a minha aposta é que essa questão seja de crimes contra a administração pública, ou desse primeiro tema que nós vamos trabalhar agora, que é a aplicação da lei penal. Não é porque é o primeiro e último tema, né? Interpretação não, infração, aliás. O tema infração penal, conforme você pode ver, ó, o Dimar vai cortar para a tela agora pra gente, ó. Infração penal, tá aí, elementos, espécies, sujeitativo e passivo da infração. É um tema que provavelmente vai ter uma questão na prova, porque é o primeiro tópico do edital. Isso falando tópico de direito penal, né? Quando você pega o edital de direito penal, esse é o primeiro tema. Agora, crimes contra a administração pública é o último tema. Então, se fosse levar nessa lógica aí, né, dos tópicos que vem primeiro, então crime contra a administração pública não seria cobrado, né, professor? Não seria. Mas como ele é um tema que cai demais em prova de concurso, então você já pode aguardar que vai ter sim, uma aula de aprofundamento aí para que você tenha uma certa noção. Tudo bem? Então nós vamos enfrentar então a nossa primeira questão para que você entenda direitinho como funciona. Vamos lá. Primeira questão está aí na tela para a gente. A questão é do tema infração penal. E a questão diz assim, ó. Infração penal é gênero que possui duas espécies, sendo elas, letra A, crime e delito, letra B, crime de bagatela e contravenção penal, letra C, contravenção e crime anão, letra D, crime e contravenção penal. Meus queridos, bora por partes. O que acontece? Quando ele fala assim, ó, que infração penal é gênero, essa questão ela diz respeito àquele primeiro tema. Dá uma olhada, tá vendo? Esse primeiro tema aqui, ó, ela tá falando desse tema, infração penal. E perceba que no edital ele pode cobrar de você os elementos, espécies, né? E a parte do sujeitativo e passivo da infração. Agora voltamos para a questão. A questão falou assim, ó, infração penal é um gênero que possui duas espécies. Corretíssimo. Por que duas espécies, professor? Porque a infração penal ela é mais ou menos esse esquema que eu vou mostrar aqui para você nesse momento. Ó. Você tem aqui um assunto chamado de infração penal. Beleza? Professor, infração penal é o quê? Infração penal são aquelas condutas que constituem o crime ou contravenção penal e estão ali sob ameaça de uma pena ou medida de segurança. Então, já estou falando para você que a infração penal ela é um gênero que tem duas espécies. Por isso que o enunciado da questão está corretíssimo, quando ele fala que ela tem duas espécies. Agora, quais são essas espécies? As espécies são essas aqui, ó. A primeira espécie a gente chama de crime e a segunda espécie a gente chama de contravenção penal. Se inclusive a gente pega a lei de introdução, né, ao estudo do Código Penal, ao estudo do direito penal como um todo, ele diz o seguinte, que crime é aquelas infrações punidas com pena de reclusão ou pena de detenção, cumulada ou não com a pena de multa. Resumindo, são as infrações penais mais graves. Então o crime, se você quiser colocar no seu material, o crime ele é o quê? Considerado são as infrações penais mais graves. E a contravenção penal, professor? A contravenção penal ela é considerada uma infração penal, de certa forma, ó, menos grave. Por que menos grave? Porque ela é punida com pena de prisão simples, cumulada ou não com a pena de multa. Então veja, se cair na sua prova perguntando se infração penal é gênero, você responde que sim. Perguntou quantas espécies existem, né, no gênero infração penal, você responde o quê? Duas. Isso a questão já falou pra gente. O que a questão perguntou é quais são as espécies de infração penal, ó, sendo elas, beleza? Aqui, inclusive, faltam 2 pontos aqui, ó, para ficar mais bonito, né? Sendo elas, aí agora ele quer saber quais são as duas espécies. E eu já estou mostrando aqui para você, veja que o gabarito ficou facinho agora, ó. Mostrando você que as espécies de infração penal são essas aqui, ó. Crime e contravenção penal. Professor, e nos resta o que marcar como gabarito? Então, o nosso gabarito aqui, ó, é a letra D, beleza? A letra D falou assim, ó, crime e contravenção penal. Vamos só confirmar? Beleza, confirmado aí, gabarito, letra D. Você deve estar me perguntando assim, né? Ah, professor, beleza. Mas para o senhor fazer isso aí para a gente é fácil. Eu quero ver, falar para mim quais são os erros de cada alternativa. Claro que o nosso objetivo aqui não é esse, ficar apontando o erro de cada alternativa, porque senão a nossa aula não anda. A gente vê pouco conteúdo em muito tempo, né? Então a ideia é ver muito conteúdo em muito tempo. É verdade? Mas eu vou mostrar para você com carinho como essa é a primeira questão. Inclusive, se você tiver dúvidas sobre esse tema, infração penal, se for um tema que você achar assim, pô, não estou muito seguro nesse tema aqui, assiste as aulas bônus, as aulas teóricas que tem aí. Inclusive tem aula lá de infração penal, em que eu gravei de forma detalhada, explicando com mais calma, apontando as diferenças entre crime e contravenção. Negócio bem direitinho lá para você. Bora lá, dá uma olhadinha aqui na tela, ó, que eu vou mostrar para você. Ó. A letra A tá errada, sabe por quê? Porque ele falou assim, crime e delito. Meus queridos, na aula de aprofundamento, você vai perceber que na aula teórica, você vai perceber um detalhe, que crime e delito é a mesma coisa. Então, ó, crime
e a expressão delito são expressões o quê? Sinônimos. Aí na letra B falou crime de bagatela e contravenção penal. Veja, contravenção penal e crime de bagatela também é a mesma coisa. São expressões sinônimas. Na letra D falou contravenção penal e crime anão. É a mesma coisa. Crime anão também é um nome que é dado às contravenções penais. Portanto, não somente lá na aula teórica, mas aqui também você já está percebendo que eu estou falando para você. Ó, crime de bagatela, crime anão. Outra situação que também pode ser chamada de contravenção penal é a expressão crime liliputiano. Que é na sua prova. Candidato, o que é o crime liliputiano? Você responde, é a contravenção penal. São aquelas infrações penais que é punida aí com pena privativa de liberdade do tipo prisão simples e multa, né? Punido, acumulado ou não com a pena de multa, né? As contravenções penais, inclusive, está lá na lei 3.688, se não me engano. Acho que é isso mesmo, né, Edmar? Acho que é 3.688 do ano de 1941, tá? Conhecido como LCP, Lei das Contravenções Penais, beleza? Portanto, aí, bora lá, mostrar mais uma vez para vocês. Esse é o gabarito na questão de letra D. Se eu fosse você, ficava atento pra caramba, porque esse tema, ele é sim um tema muito cobrado em prova. Agora vamos para mais uma questãozinha agora. Dessa vez a infração vai tratar do tema sujeito ativo e passivo da infração. Só lembrando a você aqui mais uma vez, ó, que esse tema... Opa, para aí. Deixa eu só dar uma melhorada aqui, deixa eu voltar um pouquinho pra gente. Volta aí, Edmar. Edmarzão vai conseguir dar aquele time pra gente agora. Agora sim, tá tudo normal. Veja só, vou voltar um pouquinho pra vocês aqui, ó, pra lembrar o seguinte, ó. No edital, veja, ele falou assim, ó, infração penal. Aí falou assim dos elementos e das espécies, que nós trabalhamos até agora. Só que ele deu um ponto e falou assim, ó, eu quero também saber sobre sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal. E aí é por isso que vamos responder uma questãozinha aqui do sujeito ativo e passivo para refrescar a sua memória sobre essa temática. Bora lá? A questão está dizendo assim pra gente, ó. Sobre o sujeito ativo e passivo da infração penal, verifica-se que, vamos lá, letra A, há hipóteses em que a lei se refere à vítima em suas relações, em suas condições físicas ou psíquicas, embora nem todas as pessoas possam ser sujeito passivo de crime. Ó, questão bonita, né? Letra B. Sujeito passivo do crime não é o titular do bem jurídico ameaçado pela conduta criminosa, né? Aí tá fora, né? Daqui a pouco eu explico direitinho. Letra C. Sujeito ativo do crime é aquele que pratica conduta descrita em lei, ou seja, o fato típico. Aí vem a letra D. Capacidade penal do sujeito ativo ou inimputável pode não ter ou inimputável pode não ter a capacidade penal se passar a sofrer de doença mental após o delito. Beleza? Vamos de baixo para cima. De imediato eu já vou apontar para você o nosso gabarito. Ó. O nosso gabarito é esse aqui. Aí eu já explico para você o porquê, professor. Vamos só confirmar? Realmente, ó, o gabarito letra C. O que acontece? Quando a gente fala dessa temática, ó, sujeito ativo e passivo da infração penal, o que você tem que lembrar é o seguinte. O sujeito ativo é aquele indivíduo que pratica a infração penal. É aquele que pratica o crime ou a contravenção. Eu vou dar um exemplo de crime e depois um exemplo de contravenção penal. Beleza? Bora lá. Crime de homicídio. João queria matar José. Sacou de uma arma de fogo e atirou na cabeça de José com a intenção de matar. José, ó, morreu. Eu pergunto a você, quem praticou o crime? João. Portanto, João é sujeito ativo do crime, porque ele praticou a conduta descrita em lei. Na lei está escrito o quê? Matar alguém. Quem que matou alguém? Quem matou alguém foi João. Quem foi a vítima? José. Então nós temos ó, o sujeito ativo, João, sujeito passivo, José. Viu que é fácil o negócio? Aí tem que tomar cuidado. Por quê? Porque as questões de prova têm um hábito de colocar assim, ó, é possível que uma pessoa seja sujeito ativo e passivo ao mesmo tempo numa infração penal, num crime ou numa contravenção? E a resposta é não, não é possível. A pessoa ou ela é sujeito ativo ou ela é sujeito passivo. Um detalhe muito importante também, como se fosse uma segunda observação para a nossa aula, é tomar cuidado com relação ao Estado. O Estado é quem? Pessoa quem cria as leis, né? Não é o Estado que cria? Beleza. Né? O Código Penal, quem criou? O Estado. Professor, a lei das contravenções penais, quem criou? O Estado, beleza. Então, quando o indivíduo pratica um crime ou uma contravenção, ele também acaba afetando o Estado. Ele está mostrando para o Estado, eu estou contrariando o que você escreveu. Você escreveu lá, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos, crime de homicídio. Quando eu mato alguém, eu estou ferindo esse alguém, não estou? Beleza, esse alguém é o sujeito passivo, mas o Estado também é sujeito passivo. Aí eu quero que você anote no seu caderno o seguinte, ó, o Estado é sujeito passivo mediato. Enquanto que a vítima propriamente dita, né, no caso do nosso exemplo, José, que morreu vítima de homicídio, ele é o sujeito passivo imediato. Ele foi que sofreu as consequências primárias daquele crime. E o Estado sofreu consequências secundárias, porque teve uma pessoa violando a lei ali. Sacou a ideia? Aí você me pergunta agora, tá, mas o que isso tem a ver com o gabarito? Bora ler de novo, ó. Quando você lê o gabarito, está escrito o quê? Sujeito ativo do crime é aquele que pratica conduta ó, descrita em lei, ou seja, o fato típico.
Beleza? Viu aí que é tranquilo? Então tome muito cuidado com essa possibilidade aí para você não errar a questão de prova. Uma outra observação que eu tenho para você com relação a esse assunto é tomar cuidado com o morto. Muita gente até fala, o morto pode ser sujeito passivo de crime, você marca errado. Morto não pode ser sujeito passivo de crime. Ah, professor, mas tem nos crimes contra a honra, que eu já estudei, calúnia, injúria e difamação, fala o seguinte, quando a gente lê o crime de calúnia, salvo engano, artigo 138, quando a gente vai no 138, parágrafo 2º, lá diz assim que é punível a calúnia contra os mortos. Aí como é que isso fica? Aí o morto não está sendo vítima do crime? A resposta é não. Naquele caso, a vítima, aliás, o sujeito passivo do crime não é o morto. O sujeito passivo do crime é a família do morto, né? Porque aí tem a honra do morto a zelar. Então, cuidado, porque o morto não pode ser sujeito passivo de crime. Segundo a outra observação que eu passei para vocês foi que não é possível que a pessoa seja sujeito ativo e passivo ao mesmo tempo. Aí você deve ter até me perguntando, mas como? O camarada vai matar ele mesmo? Ele vai ser sujeito ativo e passivo? Não. O exemplo não é esse. A discussão foi levantada há muitos anos, quando determinada pessoa tentou dar o golpe numa seguradora. O camarada tinha lá o seguro de um carro, né, o carro dele era segurado, e aí parece que o motor do carro estava fundindo. E aí ele falou assim, pô, tem que trocar esse carro. Só que eu não tenho dinheiro para trocar o carro. Aí o que o camarada fez? Só que isso já faz muitos anos, né? Porque gerou essa discussão. O que ele fez? Ele falou assim, rapaz, meu carro é segurado. Então eu vou fazer o seguinte, se você tiver no plano de fazer isso aí, não faça, viu? Porque dá ruim. Aí ele fez o seguinte, eu vou colocar fogo nesse carro. Só que é o seguinte, se eu colocar fogo nesse carro, queimar ele todinho, o seguro vai me dar outro. Só que o seguro vai desconfiar ali, se de alguma forma eu, sei lá, ficar nem um queimadinho, né? Aí ele ficou dentro, jogou gasolina no carro, pegou fogo ali no negócio, né? Acendeu o isqueiro, jogou lá e ficou lá dentro um pouquinho. Ele acabou se queimando um pouco até conseguir sair, né? Correndo o risco de morrer queimado, né? O que acontece? Nesse caso, o professor descobriu-se a situação, ele não conseguiu receber o dinheiro do seguro, na verdade ele estava praticando crime contra a seguradora. Aí surgiu a discussão, peraí, é possível que esse camarada seja sujeito passivo também do crime? Beleza, ele é sujeito ativo do crime porque tá dando golpe na seguradora ali, né? Colocando fogo no carro, depois falando que o carro pegou fogo sozinho. Só que detalhe, mas ele também foi vítima, porque ele também ficou queimado. Ele é sujeito passivo também? E a resposta é não. Não tem como o camarada ser sujeito ativo e passivo ao mesmo tempo, mesmo nessa situação que eu expliquei a vocês. Beleza, professor? Já entendi. Tá na ponta da língua aqui o negócio, então já matamos aqui aquele primeiro tema lá, né? De infração penal. Se você puder, dê uma olhadinha nas aulas teóricas, tá bom? Que tá escrito, tá aqui embaixo para vocês, tá? Abaixo dessa aula que você está assistindo aqui de resolução de questões, dessas aulas, né, que nós teremos mais de um bloco, você vai perceber que tem escrito o seguinte, assim, ó, aula de infração penal, tem lá, acho que infração penal, tem lá também de crimes contra a administração pública, são os dois tópicos. O tópico mais importante de todos aqui, na parte de direito penal que eu acho, é crimes contra a administração pública. Não significa que não possa cair também de crimes contra a pessoa, patrimônio e tudo mais. Tanto é que eu não trabalhei isso também aqui nas questões com maestria, porque pode ser que caia uma questão de crimes contra patrimônio, então eu aposto também nessa possibilidade de crimes contra patrimônio e crimes contra a pessoa. Então, você vai fazer GCM novo gama, não deixa, ó, crimes contra a pessoa, crimes contra patrimônio e crimes contra a administração pública. Inclusive, crime contra a administração pública é tão importante para essa prova da GCM novo gama que tem, inclusive, uma aula para você aqui só falando disso. Uma aula não de resolução de questões como essa que eu estou ministrando agora. Uma aula realmente teórica, em que eu explico crime a crime para você. Falou? Bora lá, então, para a próxima questão. Tá aqui na tela para a gente agora novamente. O Edmaisão caprichou aí. Então, vamos lá, mais uma questão. Essa questão agora ela vai falar sobre a questão de tentativa, que é um tema também previsto no edital aí da Guarda Civil do município de Novo Gama. Bora lá? A questão diz assim para a gente. À luz das disposições trazidas pelo Código Penal a respeito do poder punitivo, é correto afirmar que, letra A, não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Trata-se de hipótese de crime impossível. B, não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta ou relativa do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Nessa da hipótese, temos crime impossível previsível. C. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou absoluta ou relativa impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Nessa hipótese, teremos, na verdade, crime tentado. B. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Cuide-se de hipótese de crime tentado. Meus queridos, fácil demais essa questão. Inclusive, foi uma questão cobrada em concurso de guarda municipal, agora no ano de 2023, ano, inclusive, da prova da GCM Novo Gama, se não mudar, né? E o que ocorre? Qual que é o gabarito aqui, professor? O gabarito aqui é esse aqui, meu querido, ó, letra A. Professor, por que a letra A? O que acontece? Isso aí, ele está falando nada mais, nada menos do chamado crime impossível.
Isso aqui que é também chamado de tentativa inidônea pela doutrina. Eu vou explicar por quê. O que ocorre? Quando ele fala aí, ó, não se pune a tentativa. Aqui, ó. Então, alguém tentou praticar determinado crime, mas ele não vai ter punição, tá vendo? Não se pune. Quando por ineficácia absoluta do meio, o indivíduo está utilizando um meio, um instrumento que não é capaz de praticar aquele crime. Exemplo, professor, matar alguém com disparo de arma de fogo de uma arma que na verdade não está atirando. Ela não está funcionando bem, porque é uma arma totalmente inapta. O camarada está com um revólver ali, mas o revólver dele não funciona. O revólver não tem um tambor, por exemplo. Ah, não tem como ele atirar. Então, por ineficácia do meio, qual que é o meio que ele está utilizando? Um revólver. O crime é impossível de ser consumado. Portanto, não precisa ter punição para o cara, porque não ia ter como aquele crime acontecer. Ou, observe a palavra, ou por absoluta impropriedade do objeto. O que significa absoluta impropriedade do objeto? É porque aquele objeto não tem como ser objeto de crime. Ou pelo menos aquele crime que ele está tentando praticar. Professor, maior exemplo disso aí. Maior exemplo disso aí é você tentar matar um camarada que já está morto. Aí é o quê? Impropriedade absoluta do objeto. Já viram falar, o fulano de tal, inclusive aconteceu isso aqui em Aparecida de Goiânia. Aqui eu digo lá em Aparecida, que coladinho aqui com a cidade de Goiânia. Aconteceu em Aparecida de Goiânia uma situação nesse sentido. O indivíduo foi morto, né? Foi inclusive assassinado, vítima do crime de homicídio. E aí, parece que os indivíduos que mataram o camarada não estavam satisfeitos com a morte dele, não. Acho que achou pouco ainda, né? Não, matou o cara, mas ainda foi pouco. Foram lá no velório do camarada e ó, lá, 15 disparos no cadáver ainda, no defunto. Professor, pergunta o senhor, vamos imaginar que quem foi lá dar os disparos eram pessoas diferentes, né? Era um grupo de pessoas, quem matou de fato uma pessoa, mas quem matou foi fulano, mas quem foi lá atirar no cadáver foi cicrano. Tem crime de homicídio para cicrano? Não. Por quê, professor? Porque ele atirou só no cadáver. O crime é por fulano, beleza, mas por cicrano a princípio ali, se não tiver nenhuma ligação com o crime anterior, então não há que se falar em crime de... Eu estou dizendo, não é crime de homicídio, não estou descartando que é a possibilidade de outros delitos, mas de homicídio não teve. Por quê? Ali é um crime impossível de se consumar. Não tem como acontecer aquele crime. Esse crime aí nós chamamos de crime impossível, conforme está dando aí como gabarito a letra A. Ah, professor, entendi. Mas e se esse camarada não tivesse morto, professor? Se ele tivesse vivo, beleza. Se ele tivesse vivo, mas se a arma que o cicrano foi lá e atirou nele, se a arma não funcionar, não tivesse saído disparo, e realmente foi feita a perícia, então a arma estava quebrada. Era um revólver não tinha tambor. Era uma pistola, mas a pistola, na verdade, estava sem ferrolho, não funcionava. Estava enrolada ali, por exemplo, com as borrachas, mas a arma não atirava, não funcionava. Era um meio totalmente ineficaz, conforme mostra pra gente o artigo 15 do Código Penal. Aliás, artigo 17, né? Quando a gente abre aqui, ó, o artigo 17, só confirmando para vocês o gabarito da letra A, olha o que diz o artigo 17. Exatamente como está na letra A. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Pronto. Aqui nós temos o chamado crime impossível, tá bom? Se você quiser anotar no seu material, você coloca aí que esse aí é um exemplo de crime crime impossível. Esse crime impossível é também chamado de tentativa inidônea. Se apareceu na sua prova perguntando o que é a tentativa inidônea, você responde que é igual a crime impossível. Valeu? Deu tudo certo? Ó, nós vamos ficando por aqui. No nosso próximo bloco a gente vai tratar de mais coisas já dentro da tentativa. Não vai, Edmar? Tem mais conteúdo ainda, não tem? Tem. A Edmar tá falando aqui pra gente que tem mais conteúdo ainda. No próximo bloco, ó, só para você ter uma palhinha, nós vamos falar aqui, ó. Vamos falar para você aqui, inclusive, mais sobre a tentativa, vamos falar sobre a punição da tentativa. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre a questão lá da frente da parte de crime consumado, crime tentado. Vamos ter uma questão de crime consumado e vamos ter uma questão também de crime tentado, beleza? No próximo bloco, a gente já volta aqui rapidinho para vocês. Vocês vão ver que é sucesso total. Já vou até deixar na questão aqui pra gente, ó. Essa aqui vai ser a nossa quarta questão. Vamos começar o próximo bloco com essa quarta questão aí. Valeu? Ó, um beijo para quem for de beijo, como eu sempre digo, e um abraço para quem for de abraço e até daqui a pouco.